E aí, pessoal, nós estamos aqui agora com a correção da prova da Paraíba, onde a gente vai corrigir a prova da Paraíba nível fundamental, médio e superior, que vem coincidir com o edital da prova do Rio Grande do Norte da Assembleia, ok? Então, pessoal, nós vamos aqui apenas pegar as questões que têm alguma relação com o edital da prova do Rio Grande do Norte, tá certo? A gente vai tentar ser da forma mais direta possível, tá ok? Para a gente não perder tanto tempo assim nessa correção, que a gente sabe que nesse final de preparação o tempo está sendo bem precioso. Então, ó, a primeira questão de nível fundamental era 3/7 mais 7/3. Então, como é que fica aqui essa operação? 3/7 mais 7/3. Apenas calcular realmente o MMC, que dá 21. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 3, 9, e 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 7, 49. Depois, a gente deve o quê? Somar esses números, que fica 58 sobre 21, e procura a resposta. Veja que nas provas de nível fundamental, eles botam realmente a resposta da forma com que você acha. 58 sobre 21, a opção C, 58 sobre 21, ok? Vamos lá para a questão número, no caso aí, é a questão 14 da prova, a segunda questão da prova. Aí nós temos o seguinte, ele pede aí, na verdade ele define divisão e pede para a gente fazer uma divisão, não é isso? Olha o que ele coloca. Um dos significados da divisão é indicar quantas vezes o divisor cabe no dividendo. A divisão 6 por 2 igual a 3 pode significar que o divisor 2 cabe 3 vezes no dividendo 6. O número de vezes que o divisor 2/3 cabe no dividendo 12 é... Bem, para fazer essa questão, e você não ter problema, é só lembrar o nome dos termos de uma divisão. Aqui você tem dividendo, divisor, quociente e resto. E ele diz para você ali, ó, ele diz o quê? O número de vezes que o divisor, ou seja, o divisor é quem divide, e quem divide, ó, tá aqui. O número de vezes que o divisor cabe no dividendo 12. Ou seja, ele está querendo o resultado de 12 dividido por 2/3. Como é que eu posso calcular isso? 12 dividido por 2/3, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Isso aqui vai ficar igual a quanto? 36 sobre 2, que é igual a 18. Opção correta, letra D. Vamos lá para a próxima questão. Ele coloca aí, ó, uma expressãozinha numérica. Nessa expressão numérica, nós temos o seguinte. Ele bota aí 4 menos 3 ao quadrado, 4 menos 3 ao quadrado, vezes 3 menos 4 ao cubo. Então, primeiro, resolve o que está dentro do parênteses. Eu tenho aqui que 4 menos 3 dá quanto? 1, que está elevado ao quadrado, vezes 3 menos 4, que é quanto? Menos 1, que está elevado ao cubo. 1 ao quadrado vai ser igual a quanto, pessoal? 1. E menos 1 ao cubo é igual a quanto? Menos 1. Isso aqui vai ficar menos 1 vezes 1, que é igual a quanto? Menos 1, opção letra B. Vamos aí para a próxima questão. Ó, aí na próxima questão, gente, ele dá o seguinte. Sabendo que x dividido por y é igual a 12, então ele bota o seguinte, ó. X dividido por y igual a 12. Aí ele pergunta o quê? Então, o dobro de x, ou seja, 2 vezes x, dividido pelo triplo de y, 3 vezes y, é igual... Aí ele quer saber quanto isso aqui vai ser igual. Notem que isso aqui, gente, eu posso escrever de outra forma. Eu posso escrever 2/3 vezes x sobre y. Por que eu escrevi assim? Para caracterizar, ó, que eu tenho, na verdade, x sobre y aqui. E x sobre y é quem? Não é 12? Então, na verdade, eu tenho 2/3 de 12. E isso aqui a gente sabe resolver tranquilamente, ó. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 1, 3. Quanto é que fica aqui? 8. Vamos aí para a próxima. Essa próxima questão é uma questão que envolve muito raciocínio lógico, tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado para não se perder no enunciado, que é relativamente grande. Então, ó, faltava uma prova para terminar a disputa. Até então, Carlos tinha 70 pontos. Então, aqui eu tenho a pontuação de cada um. Carlos, 70 pontos. Marcos, 78 pontos. Júlio tinha aí 76 pontos. Ricardo
tinha 87 pontos. Luiz, ele dá 89 pontos. E ele dá uma informação importante. Os 100 pontos da última prova seriam divididos proporcionalmente ao número de minutos que cada um desses competidores conseguisse correr sem parar. Carlos correu sem parar durante 6 minutos. Então agora ele vai começar a discriminar o tempo que cada um aí gastou correndo, ok? Sem parar. Então, para não me perder, eu vou colocar essas informações aqui, ó. Porque o meu objetivo é colocar as informações que o texto dá numa região que eu possa olhar e entender o problema todo, tá certo? Então, ó, aqui ele bota 6 minutos. Depois ele diz aí que Marcos correu durante 4 minutos. Depois ele diz aí que Júlio correu durante 5 minutos. Então, ó, eu vou anotando aqui as informações. Ricardo correu durante 3 minutos. E depois a gente tem aí que Luiz correu durante 2 minutos. Acrescentando-se os pontos dessa última prova, verifica-se que o vencedor da disputa foi o... Então, a última prova era valendo 100 pontos e está distribuído proporcionalmente ao tempo que cada um passou correndo. Então, agora o objetivo é distribuir esses 100 pontos proporcionalmente a esses valores. Quando a gente distribui proporcionalmente, como eu não sei quanto é que vai ser a quantidade de pontos para cada um, eu vou representar pela primeira letra do nome de cada um dos participantes aí. Então, vai ficar C proporcional a quanto? 6. M proporcional a 4. J proporcional a 5. R proporcional a 3. E L proporcional a 2. Então, gente, ó, isso tudo aqui, ó, eu coloquei na forma de proporção. Existe a propriedade das proporções, que diz que a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Lembrando que antecedente é a parte de cima aqui, são os numeradores das frações dentro de uma proporção, e consequentes é a parte de baixo. Então, somando todas essas partes aqui, vai ter que dar minha pontuação total, que ele diz na questão que é igual a 100 pontos. Como vai estar para a soma dos consequentes, eu vou somar toda essa parte de baixo aqui, que vai ficar igual a quanto? 20 pontos. Isso vai dar um total de 5. Esse é o meu coeficientezinho aí de proporcionalidade, a minha constante de proporcionalidade. Então, para mim achar cada um dos valores aqui, ou seja, a pontuação que cada um vai receber nessa prova, basta você multiplicar esse 5 pelo número que está embaixo da letra que você quer saber. Então, vai ficar Carlos igual a 5 vezes 6, que vai dar quanto? 30. Marcos, que vai ser igual a 4 vezes 5, que dá 20. Aqui eu vou ter Júlio, que é 5 vezes 5, que dá 25. Ricardo, que é igual a 3 vezes 5, que dá 15. E Luiz, que é igual a 2 vezes 5, que dá 10. Essa é uma questão que deve se repetir na prova desse ano. Fiquem atentos com divisão proporcional. Deve aparecer alguma coisa. Eu já vi uma questão falando dos valores sendo proporcionais aos lados de figuras geométricas. Então, fiquem atentos a isso também, certo? Busquem novas questões a respeito desse assunto aqui, que é recorrente na prova FCC. Aqui, ó, a gente tem o seguinte. Carlos tem 70 pontos, sendo que ele vai receber mais 30. Então, vou ter aí que o total, Carlos vai ficar com quantos pontos? 100. Marcos tinha 78, recebeu mais 20. Então, Marcos vai ficar ao todo com quanto? 98. Júlio tinha 76, recebeu mais 25. Então, Júlio vai ficar com quantos? 101 pontos. Ricardo tinha 87, recebeu mais 15 pontos. Qual vai ser a pontuação final de Ricardo? 102 pontos. E aqui, ó, eu tenho Luiz, que tinha 89 pontos, recebeu mais 10. Vai ficar com quantos pontos no final? Quem vai ficar com mais pontos no final? Ricardo. Então, a opção correta vai ser a letra D, ok? Vamos aí para a próxima questão. Então, notem que vem outra questão que também a gente tem que ter cuidado para não se perder. Então, é bom discriminar bem direitinho os dados no seu resumo para você não se perder numa questão desse tipo. Então, aí ele dá o seguinte. Ele coloca, uma empresa fabricante de sucos de frutas realizou uma enquete entre um grupo de pessoas para identificar a preferência de cada uma. O resultado é mostrado na tabela. Então, ele diz que caju tem 12 pessoas, laranja tem 18. Então, vamos botar aqui.
caju, laranja, abacaxi, morango e limão. Isso aqui é quanto eles têm, certo? Então vou botar aqui tem. E aqui eu vou botar quantos vão ter, certo? Quantos vão ter. Aí ele começa dando as seguintes informações. Após a enquete, então vamos botar logo quanto eles têm, né? Caju tem 12, laranja tem 18 pessoas, abacaxi, 9 pessoas preferem abacaxi, morango, 21 pessoas preferem morango, e limão, 15 pessoas preferem limão. Após a enquete, a empresa forneceu aos participantes esses 5 tipos de suco para experimentarem durante um mês. Passado esse tempo, algumas pessoas mudaram sua preferência. Então, tinha essas pessoas aqui, ó, sendo que depois de um mês, eles passaram a gostar de outro tipo de suco. Aí a relação que ele dá é o seguinte, ó, em relação aos dados da enquete, 1/3 dos que preferiam suco de morango passaram a preferir suco de caju. Eu vou botar esse traço aqui para me saber onde eu parei na minha leitura, tá certo? Então ele está dizendo o quê? 1/3 dos que preferiam suco de morango passaram a preferir suco de caju. Então morango, ó, é esse pessoal aqui. 1/3 de morango passou a preferir suco de caju. Então vai sair 1/3 daqui e vai vir para cá. Como é que eu faço para calcular 1/3, gente? Ó, 1/3 de é preposição, ó, 21 vai ser igual a quanto? 1 vezes 21 é 21, 3 vezes 1 é 3, 21 dividido por 3 dá quanto? 7. Então, 7 pessoas saíram daqui, certo? Então, isso aqui vai ficar com menos 7. E vieram para onde? Para caju, onde tem o quê? 12 pessoas. Então, em caju, ó, vão vir mais 7 para cá. Tá certo? E vai sair menos 7 daqui. Então, vai ter 21, ó, saindo 7, vai ficar quantas pessoas aqui? 14, ok? Então, essa é a primeira informação que ele deu. Aí, na segunda informação, ó, continuando o texto, ele diz o quê? Daqueles que antes preferiam suco de caju, 1/6 passaram a preferir suco de abacaxi. Então, ó, dos que antes preferiam suco de caju, desses 12, 1/6 passou a preferir suco de abacaxi. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Calcular 1/6 de 12, e 1/6 de 12 vai ser igual a quanto aqui, gente? 1/6 de 12 é igual a 2. Então, vão sair 2 pessoas daqui. Se eu tinha 12, saiu 2, vão ficar quantas? 10. Sendo que 7 vieram para cá dos de morango, ó. Então, ao todo, o caju vai ficar com quantas pessoas? 17. Ok? E essas 2 pessoas que saíram, eles estão dizendo o quê? Que vão para abacaxi. Então, aqui em abacaxi vão entrar quantas pessoas ao todo? Essas 2 aqui. Então, abacaxi, ó, vão vir para cá mais 2 pessoas, ok? Sabendo disso, gente, depois ele coloca o quê? Dentre os que antes preferiam abacaxi, 1/3 passaram a preferir suco de laranja. Então, ó, 1/3 dos de abacaxi são 9. Então, eu vou calcular 1/3 de 9. Quem vai ser 1/3 de 9, gente? 1/3 de 9 vai ser igual a 3, tá certo? Então, esse pessoal vai sair de abacaxi e vai ir para onde? Ó, vai para laranja. Aí eu vou lá em laranja e observo aqui, ó, vai vir para cá. Esses 3 saem daqui e entram mais 3 em laranja. Gente, se tem 9 e saem 3, vão ficar quantos aqui em abacaxi? 6. E ao todo, isso aqui vai dar o quê? 8 pessoas, ok? Depois disso, gente, continuando a leitura, ó, já os que escolheram inicialmente laranja, 1/3 passaram a preferir suco de limão. Então, desses aqui de laranja, 1/3 passou a preferir limão. 1/3 de 18 vai ser igual a quanto? 6, tá certo? Então, eu tenho aqui que vão sair 6 daqui. Se eu tenho 18, saem 6, vão ficar quantos? 12. Isso aqui ao todo vai dar igual a 15. E esses 6 que saem de laranja, vêm o quê? Para limão. Então, aqui em limão, ó, vão vir mais 6. E a última informação que ele dá é que, dentre os que preferiam suco de limão, 2/5 passaram a preferir suco de morango. Então, ó, 2/5 vão passar para suco de morango. Vou calcular 2/5 de morango.
2/5 de morango vai ser igual a quanto? 2 vezes 15, 30 dividido por 5 dá 6. Então, 6 vão sair daqui e vão para morango. Morango que inicialmente, ó, tá aqui, né, com 14 pessoas, mas vão vir mais 6, ou seja, 14 mais 6 vão ficar quantas pessoas em morango? 20. E como saem 6 daqui, ó, de limão, eu tenho 15, vai ficar quantas pessoas? 9. Isso ao todo vai dar quantas pessoas? 15. Aí continua o texto. Após essas mudanças, a empresa identificou o suco mais preferido entre as pessoas como sendo o... Gente, como é que eu vou identificar qual desses sucos aqui vai ser o mais preferido? Aquele que ficou com mais pessoas no final. O suco que ficou com mais pessoas no final, vocês notem aqui que vai ser o quê? O suco de morango com 20 pessoas, ok? Então a opção correta vai ser letra E. Notem que a questão bem trabalhosa, né, gente? É uma questão que você tem que respirar, ter tranquilidade e calma para conseguir fazer. Então, ó, próxima questão. Vou apagar aqui. Ó, aí na próxima questão, gente, ele diz que 8 pessoas conseguem produzir 32 brinquedos em 6 dias de trabalho. Considerando a mesma produtividade, interessante isso aqui que ele fala, ó, considerando a mesma produtividade. Sempre que ele disser isso, pessoal, fiquem atentos à questão da eficiência. Se eles não tivessem a mesma produtividade, isso iria dizer que algumas pessoas são mais eficientes do que outras. E quando no problema dessa ideia, você vai ter que quantificar isso. Aí é uma questão de regra de 3. Então, digamos, por exemplo, que ele diz que determinado número de pessoas fazem 20 casas, só como exemplo, saindo um pouquinho daqui, conseguem fazer 20 casas, certo? Com uma eficiência de 100%. Ou conseguem fazer 20 casas, 30 pessoas. Fica melhor assim. Agora eu pergunto, 30 pessoas, na verdade, 30 casas, vão ser construídas aí por 40 pessoas, em quanto tempo? Sabendo que a eficiência aí dessas outras pessoas é 30% menor. Então, essas pessoas aqui, essas 40 pessoas, têm 30% a menos de eficiência. O que eu vou fazer para armar isso aqui, a regra de 3? Só vou armar aqui para a gente ter essa ideia, ok? Aqui vai ficar as grandezas envolvidas, que são casas, pessoas e eficiência. Casa, pessoas e eficiência. Vocês têm 20 casas, 30 casas. Pessoas inicialmente são 30, depois vai para 40 pessoas. Eficiência, ele não disse que era 30% a menos? Como eu não sei a eficiência dos iniciais, você chama de 100%. E as outras vão ficar sendo quanto? 70%. Fique de olho nesse tipo de questão. Esse ano eu não vi aparecer ainda nas provas FCC, mas ela sempre utilizou muito dessa questão aqui de eficiência. Pode ser que ele coloque de novo para querer selecionar, tá certo? Então, ó, voltando para a questão aí, a gente tem o seguinte. Ele coloca aí, gente, que 8 pessoas conseguem produzir 32 brinquedos. Então, ó, a gente vai enumerando as grandezas. Professor, o que é grandeza? Tudo aquilo que pode medir, ok? Então, ó, dias também posso medir. E pessoas eu também posso contar, não é? Ou seja, medir. Então, eu tenho 8 brinquedos, 8 pessoas, 32 brinquedos em 6 dias. Considerando a mesma produtividade, o número de pessoas necessárias para que possa produzir 48 brinquedos em 3 dias. Então, ele quer saber esse número de pessoas aqui, gente. Note que eu estou diante de uma regra de 3 composta, porque envolve mais de 2 grandezas, e eu vou sempre fazer a relação com quem tem o x. Quem tem o x é o quê? Pessoas. Então, como é que eu faço essa relação? Eu faço variar uma das grandezas e observo o comportamento da outra que eu estou analisando. Então, eu vou analisar dias e pessoas. Como é que eu faço essa análise? 8 pessoas fazem o serviço em 6 dias. Se eu diminuir o meu tempo, o que vai acontecer com a quantidade de pessoas para fazer o mesmo serviço? Tenho menos tempo, pessoal. O que vai acontecer com a quantidade de pessoas? Obrigatoriamente vai ter que aumentar, porque o serviço vai ter que ser feito mais rápido, tá certo? Então, ó, como eu variei aqui a quantidade de pessoas para relacionar a quantidade de dias e vi que quanto menos dias, mais pessoas, a gente fala que isso aqui
é inversamente proporcional, ok? Agora anota aqui, ó, 32 brinquedos, eu faço aí, ó, com 8 pessoas. Se eu aumentar a quantidade de brinquedos, o que vai acontecer com a quantidade de pessoas? Obrigatoriamente vai ter que aumentar. Como aumentou essa grandeza e essa também aumentou, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. A forma de representar são por setas. Para o mesmo lado, direto. Lados opostos, inverso. Sempre em relação à grandeza que tem a variável que você está procurando. Ok? O que tem um x fica antes da igualdade. Então vai ficar 8 sobre x é igual a 32 sobre 48 vezes... Ó, como está inverso, o que vai acontecer? Você vai inverter, vai ficar 3 sobre 6. Isso aqui fica 8 sobre x. Posso simplificar isso aqui, dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 8, que vai ficar 4 sobre 6, vezes 3 sobre 6, pessoal, dá para simplificar por 3, ó, vai ficar 1 meio. Ainda dá para perceber que isso aqui ainda dava para simplificar por quanto? Por 2, que fica 8 sobre x igual a 2 terços vezes 1 meio. E aqui, ó, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, vai sobrar 1 terço, ok? Então vai ficar 8 sobre x é igual a 1 terço. X vai ser igual a 3 vezes 8, que é quanto? 24. Então esse aí vai ser o quê? A quantidade de pessoas necessárias para você conseguir efetuar esse trabalho. 24. Opção correta, letra C. Gente, essa questão a gente tem aí um gráfico, tá? Envolvendo porcentagem. Então vamos observar aí. Aí nós temos o seguinte. O gráfico mostra a quantidade vendida do produto A, B e C em uma loja durante uma semana. Então ele está dizendo, por exemplo, que do produto A, ele consegue vender aí, ó, 90, tá certo? Do produto B, ele consegue vender quanto? 60. E do produto C, ele consegue vender o quê? 80. Aí o que acontece? Para que os produtos B e C atinjam o mesmo número de vendas do produto A, suas vendas precisam aumentar em porcentagem respectivamente. Então, tanto B como C, eles vão ter que aumentar para chegar à produtividade de A, que é 90. Sendo que eu noto que B está com a produtividade de quanto? De 60. Para chegar a 90, eles vão ter que aumentar quanto? 30. Então eu vou calcular quanto vai ser 30% em relação ao que B tem, que é quanto? 60. Como é que eu faço isso? Sempre em porcentagem, aquilo que eu tenho antes equivale a 100%. Quem eu tenho antes é quem? 60. E eu quero saber 30. Quanto é que vai ser? Tá claro, né, pessoal? Metade de 60 é 30, então vai ser 50%. Isso aqui vai ficar 6x igual a 300. X é 300 dividido por 6. X vai ser igual a quanto? 50. Então, ó, eu tenho que... B vai ter que aumentar 50%. Se eu observar as opções, só existe uma opção com 50. Então, já vou direto na letra C. Ok? Vamos aí para a próxima. Ó, aí na próxima a gente tem o seguinte. O professor de matemática de uma escola ditou para seus alunos o seguinte. Do dobro de um certo número, ou seja, do dobro de um certo número, eu não sei que número é esse, então vou chamar de x. O que acontece? Subtrai-se 10, ou seja, tira 10. Esse resultado é igual a metade do número, do mesmo número, ou seja, x sobre 2, que é a metade, somada a 35, mais 35. A partir das informações, pode-se concluir que o triplo do número x ou seja, ele não quer x. Aqui está a equação que o professor ditou, mas ele não está pedindo o valor de x. Ele está pedindo o valor do triplo de x. Quem vai ser o triplo de x aí nessa história, pessoal? Eu vou primeiro achar x. No final, multiplico por quanto? Por 3. Como é que eu vou fazer para achar aqui quem vai ser esse MMC? Bem, como todos os coeficientes aqui, ó, como todos os denominadores vão ser igual a 1, e eu tenho 2, o MMC é quanto? 2. Então aqui vai ficar 2, tá certo? Em cada membro. E eu vou dividir e multiplicar. Vai ficar 2 dividido por 1, que dá 2. 2 vezes 2x, 4x. 2 dividido por 1, que dá 2. 2 vezes 10, 20. 2 dividido por 2, que dá 1. 1 vezes x, x.
E 2 dividido por 1, que dá 2. 2 vezes 35, 70. Ó, como os denominadores são iguais, você pode cancelar. E aqui eu vou efetuar normalmente. 4x, x está positivo, vem para o outro lado, negativo. Quanto é que vai ficar 4x menos x? 3x. O 20 está negativo, vai para o outro lado, positivo. 70 mais 20, 90. X vai ser igual a 90 dividido por 3. X vai ser igual a quanto? A 30. Ok? Então aí vai ser a resposta dessa questão, letra B. Pronto, chegamos nas questões de nível médio. Então, ó, as questões de nível médio, pessoal, só muda porque o raciocínio vai ter que ser um pouco maior. Por exemplo, nessa primeira questão a gente tem o seguinte. A média aritmética simples entre dois números é igual à metade da soma desses números. Utilizando essa definição, a média aritmética simples entre 1/3 e 5/9 é igual. Então, o que é média aritmética? Soma dos termos dividido pela quantidade, que é igual a quanto? 2. Sabendo disso, pessoal, eu vou primeiro somar aqui os denominadores, que vai dar quanto isso aqui? Tenho que fazer o MMC, que vai dar 9. E aqui eu vou dividir e multiplicar. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9 dá 1 vezes 5, 5. Nota que isso tudo aqui está dividido por quem? Por 2. Então, ó, aqui é o maior traço, ok? Então vai ficar 3 mais 5, que dá quanto? 8 sobre quem? 9. E isso tudo está dividido por quem? Por 2. Eu conservo a primeira, ó, que é quem? 8 sobre 9. E multiplico pelo inverso da segunda, que é 1/2. Nota que aqui dá para simplificar. Ó. Dá para simplificar por quanto? Por 2. Simplificando por 2, eu vou ficar com 8 dividido por 2, que dá 4. 4 vezes 1 é 4. E 9 vezes 1, que vai simplificar, vai ficar quanto? 9. Gente, 4/9 não aparece na resposta, mas observa a opção D. A opção D tem 2/3 ao quadrado. 2/3 ao quadrado é 4 sobre 9, a opção que a gente tinha achado, tá certo? Então, a opção correta, a letra D. Vamos lá para a próxima, gente. Então, a próxima questão é uma questão que fala sobre probabilidade. Aí a gente tem o seguinte, ó. Uma bolinha será sorteada dentre 20 bolinhas numeradas, respectivamente, com os números de 15 a 34. Terá a maior probabilidade de acertar uma pessoa que apostar em bolinhas cujos números sejam múltiplos de? Então, gente, qual vai ser aí a maior probabilidade de você acertar? Apostar nas bolinhas que os múltiplos são de quem? De 5, de 9, de 10, de 12 ou de 6. Para isso, basta a gente discriminar aqui os múltiplos de cada um e ver desses múltiplos qual é a maior quantidade deles que está dentro desse rol aqui de 15 a 34. Ok? Então, ó, eu vou pegar aqui os múltiplos de 5, que estão dentro aqui do rol de 15 a 34, que é onde ele diz aí que vai estar as bolinhas. Eu tenho aqui que o primeiro vai ser 15, depois eu vou ter 20, 25, 30, 35 já não vai estar mais, então você não coloca ele. Aí vai pegar os múltiplos de 9, que estão dentro desse rol, que primeiro vai ser quem? 18, 27. O próximo não está, 36 eu não vou colocar, tá certo? Depois eu vou pegar aí os múltiplos de 10, e quem vão ser os múltiplos de 10? 20, 30, 40 não vai, né? Então, vou pegar os múltiplos de 12, o primeiro vai ser qual? 24, e por último, ó, os múltiplos de 6, que o primeiro a entrar dentro do rol vai ser quem? 18, aí eu tenho o 24, também faz parte, o 30, o 36 não vai fazer parte. Então, desses aqui, qual é o que tem a maior quantidade de múltiplo dentro do rol de 15 a 34? Vai ser os múltiplos de 5 com 4 opções. Então, você tem que a resposta correta vai ser a letra A, ok? Vamos lá para a próxima questão. Aí, gente, é uma questão que fala de porcentagem, não é? A gente tem o seguinte. Atenção, para responder as questões de número 12 a 13, utilize o texto abaixo. Demétrio está fazendo o download de um programa em seu computador. E ele sabe que a operação está concluída assim que todos os campos quadriculados indicados na tela estiverem preenchidos. Ao final de 16 segundos, depois do início do download,
seu computador preencheu o quarto quadriculado da sequência, como se vê a seguir. Então, ó, depois de 16 segundos, o download chegou aqui, tá certo? Ao final de 16 segundos, a porcentagem do programa que já havia sido baixado no computador de Demétrio era de aproximadamente. Então, ele está perguntando assim, ó, que porcentagem isso representa disso, tá certo? É isso que ele está querendo saber aí com esse texto todo. Então, aqui eu tenho o quê, pessoal? Eu vou ter 4 quadradinhos de um total de 15, tá certo? Então, você pode fazer 15 é 100%, 4 vai ser quantos por cento? X. Isso aqui vai ficar 15. X é igual a 4 vezes 100, que dá quanto? 400. X vai ser igual a 400 dividido por 15. Eu vou ficar com 400 dividido por 15, que vai ser igual a quanto aqui, gente? 400 dividido por 15, ó, vai dar 2, que dá 30. Sobra 10, desce o 0. 100 para 15 vai ser igual a quanto? 6, que dá 90 e sobra 10. Bem, daí a gente já tem a resposta, né? Como eu tenho 26, a opção correta vai ser a letra B. Vamos lá para a próxima. Ele disse que as duas próximas seriam com relação ao texto que a gente viu, né? Então, ó, admitindo que, após 16 segundos iniciais, o restante do download seja feito com a metade da velocidade média que foi feita até 16 segundos, o tempo total de download para baixar o programa no computador de Demétrio será de... Então, o que ele está colocando aí, gente? Ele está dizendo, ó, que até aqui a velocidade era 1. E a gente sabe que ele fez o quê? 4 quadrados em 16 segundos. Se 4 quadrados ele fez em 16 segundos, isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que 1 quadrado ele fez em 4 segundos. Então, eu tenho que a velocidade é de quê? 1 quadrado a cada 4 segundos. Isso é a velocidade até aqui. Sendo que ainda existe outros 15 quadrados aqui, ok? E essa velocidade dos outros, no caso aqui, na verdade, outros 11 quadrados até aqui. Então, a velocidade desses 11 quadrados é a metade dessa velocidade aqui. Bem, se é a metade da velocidade, isso quer dizer o quê? Que agora, para fazer 1 quadrado, ele não vai levar mais 4 segundos. Ele está mais lento. Se ele está mais lento e ele está o quê? A metade da velocidade que ele tinha antes, então, para fazer 1 quadrado agora, ele vai levar 8 segundos, tá certo? Professor, como é que eu posso ver isso? É só você fazer, ó. Ele não tem 1 quadrado a cada 4 segundos? A metade da velocidade é isso dividido por quanto? Por 2. Isso aqui fica 1 quadrado sobre 4 segundos. Embaixo do 2 tem 1, divisão de fração. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Você vai ficar com 1 quadrado a cada 8 segundos, tá certo? É a nova velocidade. Se a nova velocidade é 1 quadrado a cada 8 segundos e ainda faltam 11 quadrados, você vai levar quanto tempo? Pode fazer uma regra de 3. Ó. 1 quadrado eu levo 8 segundos. Então, você pode botar 1 quadrado leva 8 segundos. 11 quadrados, você vai levar quanto? X. Então, vai ficar aqui, na verdade, quanto? X é igual a 11 vezes 8, que dá 88 segundos. Para completar o resto. Então, daqui para cá, ó, você leva 88 segundos. E nessa primeira parte não foi 16? Então, ao todo vai ser quem? 88 mais 16. Quanto é que vai ficar 88 mais 16? Aqui, ó, vai ficar 104 segundos. Aí eu olho para as opções. Não é nenhuma. Por quê? Porque ele não deu aí tudo em segundo. Ele colocou também minuto. Então, o que você tem que fazer? Transformar segundo para minuto. E como é que eu faço essa transformação? Pega o que está em segundo e passar para minuto significa dividir por 60. Dividindo isso aqui por 60 dá quanto? 1, que dá 60, sobra quanto? 44. Então, aqui vai ser sua quantidade de minutos e aqui vai ser sua quantidade de segundos. Você tem 1 minuto e 44 segundos. A opção correta vai ser a letra D. E agora a gente vai aí para, eu acho que é a última questão de nível médio. Ó, atenção nessa questão,
Porque ele não indica que as pessoas devem estar a uma mesma distância uma da outra, tá certo? Mas, como se trata aí de uma mesa circular, a gente vai considerar isso sendo uma verdade. Então, nós temos o seguinte: 6 pessoas estão sentadas em uma mesa circular. Então, vamos botar a posição dessas 6 pessoas. Aqui, ó, eu vou ter uma pessoa, aqui outra, outra pessoa, aqui outra, e aqui eu vou ter outra pessoa. Ao todo, nós temos 6 pessoas. Vamos considerar que elas estão sentadas aqui distantes, uma da outra. Aí, o que a gente tem aí? Fábio está sentado imediatamente à direita de Gabriel. Eu não sei, pessoal, aonde é que Fábio está, nem onde que Gabriel está. Então, eu vou considerar que Gabriel está aqui. Se é à direita, eu tenho que me colocar na posição de Gabriel, como se eu tivesse sentado lá. Se eu tivesse sentado lá, a posição à direita de Gabriel é essa aqui, ó. Tá ok? Então, aqui vai ser o quê? Fábio. Depois disso, ó, que por sua vez está o quê? De frente a Henrique. Então, ele tem o quê, pessoal? Fábio está imediatamente à direita de Gabriel, e ele diz que está na frente de Henrique. Você pode pensar, ó, que Henrique vai estar aqui, mas a gente considerando aqui tudo aqui distante, você pega aqui, ó, o centro e vê quem vai ser o diâmetro aqui dessa circunferência, ó. Quem tem que estar à frente aqui, na verdade, vai ser quem? Esse valor aqui, vai ser essa posição. Então, Henrique, na verdade, vai estar aqui. Depois ele coloca que Isabel está imediatamente à direita de João. Eu não sei onde é que João está na história, tá certo? Sendo que ele diz que está de frente a Fábio. Ó, continuando o texto, ó, ele diz que João está de frente a Fábio. Se Fábio está aqui, João só pode estar aqui, certo? E ele diz o quê? Que Isabel está imediatamente à direita. Se é à direita, me colocando no lugar do João, Isabel só pode estar aqui, tá certo? Depois ele diz o quê? Se Luiz está de frente a Isabel, então, ó, Luiz está de frente a Isabel. Como é que eu vou achar a posição de Luiz, então? Ó? Traçando o diâmetro novamente, tá certo? Então, Luiz está nessa posição. Então, ele tem imediatamente à sua esquerda. Então, quem é que está à esquerda de Luiz, pessoal? Sentando no lugar de Luiz, eu vou ver que quem está à esquerda é Fábio. Opção letra E. E agora a prova de nível superior, tá ok? Ó, aí nessa prova, pessoal, a gente vê que o raciocínio cada vez fica mais elaborado. Nós temos o seguinte, ele bota, atenção, para responder as questões de número 11 a 12, utilize o texto abaixo. A empresa numerou os 365 dias do ano 2013. Conforme indicado na tabela 1. Então, a tabela 1 indica a numeração dos dias, até o último dia do ano. Na tabela 2 estão indicados os totais de dias de cada mês de 2013. A tabela 3 indica a numeração dos únicos dias de folga de 3 funcionários dessa empresa em 2013. Então, ó, aqui os meses, aqui a quantidade de dias em cada mês, aqui vai ser as folgas que cada um tem. Sendo que o padrão das sequências numéricas nessa tabela se mantém até o último dia de 2013. Então, ele está dizendo aí que todos os padrões aí são conservados. Isso é muito importante, tá certo? Fiquem atentos a padrões, tá certo, gente? Deve ter umas 2 questões dentro dessa prova referente a padrões. Então, fiquem atentos, ok? Sabendo disso, ó, depois ele bota, dos 3 funcionários citados na tabela 3, no último dia de 2013, aí ele discrimina aqui um bocado de coisa. Apenas Alberto estará de folga, apenas Bernadette estará de folga, e tudo com relação à folga. Então, como é que a gente vai saber quem vai estar de folga, quem não vai estar de folga, nesse último dia aí, ou seja, no dia 365 do ano? Como é que a gente vai fazer isso? Notem bem. Nota bem, o padrão aqui é esse das folgas, ó. Alberto a gente tem 1, 8, 15, 22, 29, 36. Qual é o padrão aqui de Alberto? Você já deve ter notado. Sempre aumenta quanto? 7, não é verdade? Então, ó, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. Ou seja, gente, eu tenho que, a partir do dia 1º, sempre que eu somar 7, eu vou conseguir achar aqui, ó, a folga de Alberto, tá certo? Agora, nota só, digamos que eu quero pegar um dia qualquer do ano, para achar a folga de Alberto, o que eu vou ter que fazer? Digamos que eu pego 22.
Dividindo 22 por 7, isso dá quanto? 3, que dá 21, e vai sobrar quanto aqui na história? 1, não é? Nota que dia 22, ele está folgando. Vamos pegar outro dia da folga? Vamos pegar dia 29. Se eu pegar 29 e dividir pelo número que está sendo somado aqui, ó, que é 7, isso aqui dá 4, que dá 28, sobra quanto? 1 também. Será que é uma coincidência isso? Vamos pegar aqui esse dia, ó, dia 8. Dia 8 dividido por 7, isso aqui vai dar quanto? 1, que dá 7, sobra 1. Novamente eu tenho o resto 1. Gente, esse critério de pegar o dia de folga e dividir por 7 e ver que sobra 1, vai funcionar para todas as folgas de Alberto nesse ano. Por quê? Porque é incrementado 7 unidades de uma folga para a outra. Tá certo? Então, sempre vai restar 1. Então, se eu quero saber no dia 365 se ele está de folga, eu vou dividir 365 por 7 e vou ver se resta 1. Se restar 1, ele está de folga. Tá certo? Então, vai ficar aqui 5, que dá 35, sobra 1. 15 para 7 dá 2, que dá 14, sobra 1. Então, se sobrou 1, no dia 365 ele está de folga. Então, já sei que Alberto está de folga. Esse mesmo processo eu vou usar para Bernadette e também para Carlos. Tá certo? Porque também eles vão ter um padrão repetitivo aí. Então, vamos lá. Aqui vai ficar o seguinte. Para Bernadette, eu vou ter que sequência? Já sei que Alberto está de folga. Então, vou botar aqui, ó, F de folga. Aí, Bernadette, eu tenho o quê, gente? 2, 8, 14 e 20. Ou seja, está aumentando quanto? 6. Aí, o que acontece se eu dividir qualquer dia da folga de Bernadette por 6? Por exemplo, 8 dividido por 6 dá 1, que dá 6 e sobra 2. Vamos pegar outro dia da folga? Vamos pegar 14. 14 dividido por 6 dá 2, que dá 12, resta 2 também. Vamos pegar outro dia? Vamos pegar o dia 38, que também é folga de Bernadette. Ó. 38 dividido por 6, dá 6, que dá 36, também sobra 2. Então, nota, ó, 2, sobra 2, sobra 2. Gente, qualquer dia da folga de Bernadette sempre vai sobrar 2. Por quê? Porque ele está começando, ó, do dia 2 aí, tá certo? São os múltiplos de 6 aí? Não. Porque ele começou do dia 2. Se existisse dia 0 tivesse começado do dia 0, aí eu ia ter 0, 6, 12, aí seriam todos os múltiplos de 6. Mas como ele começa do dia 2 e sempre soma 6, então obrigatoriamente, quando dividir por 6, vai ter que sobrar quanto? 2, ok? Então, gente, eu vou pegar 365, que é o último dia, e vou dividir por 6. Se sobrar 2, já sei que está de folga. Ó, vai dar 36. Isso aqui, pessoal, vai restar quanto? 5. Se vai restar 5, já sei que Bernadette não está de folga, tá certo? E a mesma coisa vai ser agora para o último, que é o Carlos. A gente já entendeu o raciocínio, não precisa mais fazer nada. Estou vendo que aumenta sempre 5. O último dia, 365. Aumenta sempre 5. E ele começou do dia 3, vai ter que sobrar quanto para ele estar de folga? 3. Então, aqui vai ficar 7, que dá 35, sobra 1. 15 dividido por 5, que vai dar quanto? 3. O resto é quanto? 0. Se restou 0, não está de folga. Para estar de folga, tinha que ter restado 3, ok? Então, realmente, só quem está de folga é Alberto. E a gente vê que na letra A, apenas Alberto estará de folga. Fique atento a isso, pessoal. Quando você precisa examinar as opções, geralmente a primeira vem como correta. Pode ser que na prova venha todas as letras E, mas geralmente acontece isso aí. Então, fique atento a essas dicas, ok? Próxima questão. Aí a gente tem o seguinte, ó. O dia 8 de janeiro foi o primeiro dia de 2013 em que Alberto, Bernadette e Carlos folgaram todos juntos. Então, ele está dizendo, ó, que dia 8 do 1, todos estavam folgando. Certo? Todos folgam. Certo? O segundo dia do ano que isso ocorrerá será em... Gente, ó, ele está dando uma ideia aí de ponto de encontro. E o que é que vai se encontrar? As folgas.
não é? As folgas dele vão estar se encontrando. Ideia de ponto de encontro deve estar na prova de vocês. Você vai pegar os números envolvidos e calcular o MMC. Fique também de olho quando vier alguma coisa falando em dividir, quebrar, partir ou sinônimos, e nas expressões maior possível e menor possível. Isso remete a MDC. Então você vai pegar os valores envolvidos e vai achar o MDC. Então fique atento, deve ter pelo menos uma questão envolvendo isso aí na prova de vocês. Então, ó, aqui a gente tem o seguinte, como foi no dia 8 o encontro, eu vou pegar as folgas, e as folgas são quais aí, gente? A gente tem aí que os dias de folga são Alberto, 7 em 7 dias, aí a gente tem também, deixa eu voltar aqui para a gente lembrar, Alberto a cada 7 dias, Bernadette a cada 6 dias, e Carlos a cada 5 dias. Como é ponto de encontro, calcula o MMC, tá certo? Desses valores, que esse MMC vai dar a próxima vez que eles vão estar o quê? De folga de novo, tá certo? Então, ó, vai dar por 2, lembrando que o MMC você divide sempre pelo menor possível, depois por 3, ó, e depois por 5, e depois por 7, certo? Aqui vai ser o quê? Vai ser o seu MMC. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 7, 210. Isso quer dizer o quê? Que depois do dia 8 de janeiro, 210 dias depois, eles vão estar o quê? De folga de novo. 210 dias depois é aproximadamente 7 meses depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar as alternativas e vou ver se existe aí dias em um mesmo mês. E eu estou vendo que não. Então, eu não vou nem me preocupar em saber qual vai ser o dia que vai acontecer, certo? Eu vou me preocupar com o mês, já que é aproximadamente o quê? 7 meses depois, porque 210 dividido por 30 vai dar quanto? Aproximadamente 7 meses. Então vamos lá, a partir de janeiro, 7 meses. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, ó, qual é a opção? Letra B. Ok? Vamos lá para essa outra questão agora. Nós agora vamos fazer essa questão aí, que é uma questão que ele remete à calculadora, tá? A FCC gosta muito de envolver calculadora nas questões dela, tá certo? Geralmente, ela bota uma sequência de operações, e nessa sequência, ela pede o valor inicial. Por exemplo, ela diz, de um número foi somado 20, certo? Então, somou-se 20, depois dividiu por 30, depois elevou ao quadrado, certo? Se você não quiser montar a expressão toda, você pode fazer as operações de trás para frente, tá certo? Partindo da última. Nesse caso aí, ela envolveu muito a lógica. Então aí tem muito mais raciocínio lógico do que propriamente dito aí as operações. Então a gente tem o seguinte, ele bota assim na questão. Ernesto comprou uma calculadora que está com problemas na realização de adições de números naturais. Algumas adições são feitas corretamente e outras de forma incorreta, mas seguindo sempre uma mesma lógica. Veja a seguir 8 exemplos de adições com respectivos resultados indicados nessa calculadora. Então ele deu aqui, ó, as operações de adições, tá certo? E os resultados que ela deu, ok? Ernesto fez nessa calculadora a conta 339 mais 872, e em seguida pegou o resultado fornecido por ela, ou seja, isso aqui vai ser feito na calculadora, certo? E depois ele diz o quê? Somou na calculadora com o número natural que indicaremos por x. Então esse resultado aqui, ela pegou esse resultado e somou com x. O resultado final indicado na calculadora foi 1.230. Então esse aqui foi o resultado final. Nas condições descritas, todos os possíveis valores de x vão de... Gente, então ele quer saber quais são os possíveis valores de x para obter esse resultado. Pode ser feito nessa calculadora que está com problema a adição desses dois números aqui. Primeiro, a gente tem que saber qual é o problema dessa calculadora. Se a gente observar, a calculadora está dando aí resultados errados, não é? Por exemplo, nessa primeira operação, o resultado correto seria 1.267. E ela está indicando aqui quanto? 1.270. Então, pessoal, o que acontece aí? O valor aproximado de 1.267 é quanto? 1.270.
Vamos ver o segundo valor, 320. E o valor real é quanto? 322. A operação correta, se a calculadora tivesse direito, seria 322. Sendo que qual é o resultado que ela está colocando? 320. Agora, qual é o valor aproximado de 322, matematicamente falando? 320. Ou seja, pessoal, o que essa calculadora está fazendo? Qual é o problema dela? Ela está aproximando os resultados. Tá certo? Ela está aproximando os resultados aí. Esse é o problema da calculadora. Realmente é uma sacada muito difícil de se ter. Até porque é difícil você ver alguma questão desse tipo aí, com aproximação, né? Esse raciocínio. Então fiquem atentos a isso aí, tá certo? Sabendo disso, pessoal, que a gente já sabe qual é o problema da calculadora, a gente vai efetuar essa operação, aproximar, e depois ver quais são os possíveis valores que vão ter para x aqui, para o resultado aproximado ser 1230, ok? Então, ó, fazendo essa operação aqui, 339 mais 872, o valor real é esse aqui, ó, 1211. Sendo que a calculadora vai botar 1211 ali, se ela está com problema? Não, ela vai botar o valor aproximado. Se é o valor aproximado, ela vai aproximar isso para quanto? 1220 ou 1210? 1210, ok? Mais x tem que ser igual a 1230. Notando que essa soma vai ser novamente feita na calculadora. Então, pessoal, quais são os possíveis valores que nós vamos ter aqui para x, que quando efetuar essa soma, o valor aproximado vai ser 1230. Quais são? Então, x vai poder ser 1210 mais quanto? Vamos botar mais embaixo. 1210 mais o próprio 20, porque aí ela não vai nem aproximar, vai ser o valor certo, que é quanto? 1230. Então, x pode ser 20? Pode, não é? Ela já bota o valor real. Nota que ali, em alguns casos, ela coloca o valor correto, quando você tem aí que a soma final é terminada em 5 ou 0. Tá ok? Então, ó, nesse caso aqui, como é terminado em 0, realmente o valor é o correto. Bem, mas se aqui fosse, por exemplo, 21, o resultado final ia dar 1230? Bem, 1210 mais 21 dá 1231. Ela iria aproximar para 1230. A mesma coisa se fosse 22, 23 até 24. 1210 mais 24 dá 1234. E 1234 aproximado vai para 1230. Já 25, você vai ter aqui 1235. E ela não vai aproximar. Quando termina em 5, ela deixa o número da forma que está. Então, o que acontece? O maior valor é 24 e o menor valor também vai seguir esse raciocínio. O menor valor vai ser quem? 16. Porque 1210 mais 16 vai ser 1226, que vai ser aproximado para 1230. Então, quais são os valores aí, ó, para x? De 16 a 24. A opção correta vai ser a letra D. E aí a gente chega na nossa última questão de nível superior, que é uma questão envolvendo probabilidade. Pessoal, nessa questão a gente tem o seguinte, ele bota: a figura indica 3 das 6 faces de um dado não convencional. Esse dado não é convencional porque suas 6 faces aparecem apenas marcações com os números 3, 5 e 6, ou seja, eu só vou ter 3, 5 e 6. Sempre que eu jogar esse dado só vai aparecer esses números, não tem como aparecer outro, porque só existem essas marcações no dado. Em um lançamento ao acaso, a probabilidade de sair um número 6 nesse dado é 1/3. Então, nota que ele faz o contrário. Geralmente, probabilidade, ele pergunta qual é a probabilidade. Aí, ele está dando a probabilidade. Ele fala que a probabilidade, ó, é de 1/3 de sair o número 6. O número 3 é de 1/2. Então, probabilidade de sair o número 3 vai ser de quanto? 1/2. Ok? Nas condições descritas, a soma dos números indicados nas 6 faces desse dado é igual a. Então, através dessas probabilidades, eu vou chegar em quantas vezes aparece cada número desses 6 ou 3 na face dos dados. E com isso, eu também vou descobrir quantas vezes aparece aí o número 5 na face desse dado. Tá certo? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Como que eu vou achar? Probabilidade, pessoal, é igual ao quê? Número de eventos favoráveis sobre número de eventos possíveis. A probabilidade ele deu, é 1/3. Favorável é aquilo que eu quero que aconteça, que eu não sei quanto é.
que é justamente a quantidade de vezes que está aparecendo aquele número. E o total num dado não tem para onde correr. Um dado tem 6 faces, pelo menos esse dado aí. Então aqui eu vou achar quantas vezes eu vou ter o quê? O número 6. Só fazer meio pelos extremos. Fica 3x igual a 6 vezes 1. X é igual a 6 dividido por 3. X vai ser igual a 2. Então já sei que a face 6 aparece 2 vezes. Ó, a face aqui, pessoal, com o número 3 vai aparecer quantas vezes? Da mesma forma. Eu sei qual é a probabilidade, que é o que eu quero, que é quantas vezes aparece o número 3 nas faces aí, que eu não sei, vou chamar de x. E eu sei que o total de possibilidades num dado é 6, porque são 6 faces. Com isso eu acho, vai ficar 2x igual a 6, x vai ser igual a 6 dividido por 2, x é igual a 3. Gente, a face 6 aparece 2 vezes, a face 3 aparece 3 vezes. Se o dado tem 6 faces, fica faltando só uma face, que vai ser o quê? A face com o número 5. Então, face com o número 5 aparece uma vez. Se eu quero a soma das faces, eu vou pegar e somar 5 uma vez, 6 duas vezes e 3 vezes. Essa soma aqui vai me dar o total. Isso aqui vai dar quanto, gente? 11, 17, 20 com 6, 26. Essa vai ser a soma, a opção correta vai ser a letra C. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês aí, tá certo? Com a correção da prova desse ano. Continuem, pessoal, fazendo esses exercícios de novo, tá certo? E foi um prazer estar aí com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!